Hoje o blog do Sargento Cláudio Dias tem a grata satisfação de entrevistar essa personalidade que todos já conhecem, né, o nosso deputado federal, Subtenente Gonzaga, que tem feito aí diversas proposituras em curto período de mandato, mas que já desponta entre os outros deputados, inclusive com algumas particularidades de interesse à segurança pública, de interesse aí, não só do Estado qual representa, mas do Brasil. E recentemente uma propositura que muito, né, contribuiu, né, com a nossa população, principalmente o pessoal que participou de alguma reivindicação a nível de Brasil, por melhores salários. Fala um pouquinho para a gente sobre esse ganho através de sua batuta lá, de sua luta, o senhor que tem realmente despontado, a gente tem percebido isso. Fala um pouquinho para os nossos seguidores sobre a anistia dos policiais e bombeiros militares pelo Brasil. Olha, nós aprovamos nessa quinta-feira, dia 18, 19, né? Um projeto de lei no plenário da Câmara para garantir a anistia criminal aos policiais e bombeiros que foram às ruas fazer reivindicação de melhores condições de trabalho e salário. Esse é o quarto projeto. Já temos 3 leis sancionadas, uma pelo Lula e 2 pela Dilma, e esperamos que os projetos também sejam aprovados no Senado e que a presidente Dilma também o sancione, porque é uma questão de justiça. Olha, nós temos um Código Penal Militar e, por consequência, um regulamento disciplinar que nos impede de fazer reivindicação, né? Ainda está lá no Código que qualquer reivindicação nossa vai caracterizar crime, um crime de desobediência, um crime de motim, um crime de revolta. Até então, crime contra a segurança nacional. Até crime contra a segurança nacional. Um absurdo, uma legislação de 69, que a última vez que foi utilizada, salvo melhor juízo, foi em 74, e que o Ministério Público Federal aplicou aos policiais e bombeiros que fizeram reivindicação lá no estado da Bahia, e inclusive enquadrou o Daciolo, que é do Rio de Janeiro, o Geoás, que é do Rio Grande do Norte, na Lei de Segurança Nacional, uma lei que não se aplica há muitos anos no Brasil, que foi efetivamente criado no regime totalitário que nós vivemos no Brasil de 64 a 85. Então, é um absurdo que a legislação não impeça a nossa reivindicação. Mas, apesar disso, nós não vamos deixar de reivindicar. E aquilo que os governadores, aquilo que os comandantes, coronéis das polícias militares, Brasil afora, insistem em não reconhecer, que é o direito dessa reivindicação, que é reconhecer a legitimidade de, enquanto categoria, enquanto associação, você buscar melhores condições, de ir ao governo pressionar para que tenhamos melhores condições de trabalho e remuneração. Os governadores insistem em não reconhecer, mas a Câmara Federal e o Congresso Nacional têm reconhecido. Então foi aprovado por unanimidade o projeto, eram 2 projetos, um de autoria do deputado Claudio Avelina, que é do Amazonas, que fez um projeto olhando e reconhecendo a realidade dos policiais e bombeiros do Amazonas, e um do deputado Edmilson, que fez voltado para a realidade do Pará. Mas nós, que militamos com a NASPA, com a NERDES e conhecemos a realidade do país, nós fizemos emendas no sentido de que a anistia alcançasse policiais de outros estados, inclusive do Distrito Federal, e também para que alcançasse os policiais da Bahia em relação ao enquadramento na Lei de Segurança Nacional. Então foi um resultado extremamente importante, não só para essas pessoas que estão sendo anistiadas, mas porque a anistia deles legitima a nossa luta. Não legitima o crime, legitima a luta, legitima o direito de reivindicar. É uma demonstração clara de que a nossa legislação precisa ser atualizada. A nossa legislação precisa de alcançar aquilo que já alcançou para os demais servidores, que é o direito a reivindicar, é o direito de exercer a cidadania. Reivindicar não é crime, portanto não pode ser criminalizado. Mas o nosso Código Penal Militar continua tratando como crime. Então é importante para aqueles que são anistiados, porque temos colegas que, se forem condenados, serão condenados a pena de até 100 anos de prisão por ter feito reivindicação, enquadrando a lei no Código Penal Militar, mas é importante também para aqueles que sequer foram à rua, aqueles que não tiveram coragem de ir à rua, que não tiveram coragem de reivindicar, e nós temos ainda, infelizmente,
um número expressivo de policiais e bombeiros militares que nunca tiveram a coragem de ousar ir para a rua numa manifestação dessa, mas é importante para eles também, porque primeiro que eles tiveram o benefício do reajuste, segundo que eles passam a entender e que eles possam entender que efetivamente precisamos estar unidos. Quanto mais unidos nós tivermos, menor é o risco de punição. Exemplo é Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós em 97 fizemos, fomos punidos, eu sou um dos anistiados, eu não cheguei a ser demitido, porque na época a Polícia Militar adotou como regra que aqueles que estavam integrando a Associação dos Praças da época e o Centro Social dos Cabos Soldados não seriam punidos com a pena de demissão. Foi uma decisão política que a Polícia Militar tomou. Mas nós somos punidos, eu fui punido com pena de prisão. Então a anistia nossa, ela beneficiou mais de 4.000 pessoas, 186 que tinham sido demitidos e mais umas 4.000 pessoas que estavam enquadradas na pena de prisão e em transferências. E por consequência disso, a Justiça Militar arquivou os processos. Então nós não tivemos necessidade de uma lei federal para nos anistiar dos crimes, porque a Justiça Militar aqui reconheceu que uma vez que o Estado, através da Assembleia do Governador, nos tinha dado anistia administrativa, que não era razoável, que houvesse a punição. E também porque a ânsia de punição por parte do Comando da Polícia Militar à época gerou uma série de exageros que até contribuiu com a nossa defesa. Mas o certo é que nós também tivemos essa anistia. Mas depois de 97, ainda que nós tenhamos feito, fizemos muitos movimentos, fizemos paralisação em 2004, fizemos inúmeras passeatas, caminhadas, assembleias públicas e que não tivemos mais punição. Por quê? Nós juntamos, nós sentamos praças de oficiais, comando e estabelecemos a nossa meta, estabelecemos o limite de atuação de cada um e cada um no seu espaço, na sua competência, nós enquanto entidade de classe, de representar e fazer a luta. O comando de comandar a polícia, mas reconhecer a legitimidade de nossa reivindicação, nós avançamos. Não há quem negue que em Minas Gerais nós avançamos, seja na questão salarial, seja na questão de carreira, seja na questão da valorização profissional, da carga horária, foram inúmeras conquistas que nós tivemos a partir da nossa capacidade de entender que, muito embora ainda vivamos sob uma premissa de divisão de classe entre classes oficiais, mas compreendemos que temos que estar juntos, temos que estar unidos para fazer nossa reivindicação, cada um respeitando a autonomia um do outro, de cada liderança, de cada entidade, do comando, o limite do comando, o papel do comando, mas é preciso que nós tenhamos a capacidade de sentar junto e avançar. Foi assim que nós avançamos. Então nós, com essa lei de anistia, a gente aponta para os nossos comandantes, aponta para os nossos governadores, que é hora, mais do que hora, de que seja reconhecida a legitimidade. E se posso complementar, buscando legitimar ainda mais esse papel, nós apresentamos a PEC 430, que nós estamos chamando de PEC das associações. O que nós queremos com essa PEC? Olha, nós temos a proibição constitucional de sindicalizar, de fazer greve, de filiação partidária. Nós não estamos nessa PEC propondo o direito à sindicalização nem de greve. Nós estamos defendendo que as nossas associações, criadas de acordo com a Constituição Federal, com o artigo 5º da Constituição Federal, que nós tenhamos a proteção da Convenção 15159 da Organização Internacional do Trabalho, que reconhece e legitima o papel dos sindicatos para representar seus associados e para participar das negociações, para legitimar a participação. Então nós apresentamos uma PEC para que nós possamos ter esse reconhecimento, as nossas associações têm um reconhecimento do papel de representação e da obrigatoriedade da participação no processo de negociação. Então, nós esperamos, todos nós sabemos, aprovar uma PEC não é fácil, mas nós acreditamos, estamos no início do mandato e vamos trabalhar para isso. O grande esforço que eu estou fazendo, a grande preocupação que eu estou tendo nesse primeiro momento na Câmara é conversar muito com os deputados, é conhecer os deputados, porque a maioria vive muito distante da nossa realidade. A maioria vem de uma classe econômico-social que sempre esteve no poder, sempre nos enxergou como serviçais do Estado, como pessoas importantes, mas apenas para dar proteção para eles. Pessoas importantes, mas apenas para cumprir o papel de protegê-los.
E nós precisamos de mostrar que, para além de protegê-los, que nós fazemos, nós também somos cidadãos, que queremos ser reconhecidos e devemos ser reconhecidos como uma classe de trabalhadores com direito à cidadania, com direito a respeito. Então, nós temos nos empenhado nisso, temos conversado muito, para que nós possamos fazer um grande convencimento desse reconhecimento necessário que o Congresso Nacional, o Poder Executivo, precisa ter em relação à nossa classe, que nos reconheça enquanto cidadãos, que nos reconheça enquanto uma classe de trabalhadores, que nos reconheça como cidadão de direito, de cidadania. Então, é esse grande esforço que eu tenho feito e agradeço essa oportunidade de, mais uma vez, aqui no seu blog estarmos manifestando, externando nossa opinião, nosso posicionamento das nossas ações, até para que as pessoas possam avaliar e possam, inclusive, nos questionar sobre nossas ações. Gostaria de encerrar, senhor deputado, que o senhor falasse só, eu percebo a dificuldade que o deputado tem, principalmente o senhor, né, que vem de uma classe que, se você for bem, nós nunca fomos considerados, né, como verdadeiros cidadãos, né, sempre com alguma ressalva. A dificuldade que o senhor tem dentro da Câmara de fazer esses contatos com outros deputados que, a princípio, vêm de classes mais abastadas, que não nos enxergam com os mesmos olhos que nós conseguimos enxergar aqui, digamos assim, aqui de baixo. Gostaria só que o senhor falasse da importância de que não percamos um representante a nível federal. Olha, nós sempre falamos, o que eu falei muito, que valia para o Júlio, valia para o Rodrigues, valia para tantos outros, tem que valer para